Arquivo Guaíba. Apresentação: Marcelo Salzano. Tudo bem, meus amigos? Está no ar o Arquivo Guaíba. Uma edição muito especial, pois hoje faremos uma homenagem a Milton Ferretti Jung, uma das figuras mais importantes da história da Rádio Guaíba e, por consequência, do rádio esportivo brasileiro. Milton se consagrou na locução do correspondente Renner e na narração esportiva, ficando conhecido como a voz do rádio. E hoje vamos recordar alguns destes grandes momentos de Milton Jung aqui na Guaíba. Milton Ferretti Jung nasceu em Caxias do Sul no dia 29 de outubro de 1935. Nos deixou no dia 28 de julho de 2019, aos 83 anos. Começou na Rádio Canoas como locutor de rádio-teatro da emissora. Em 1958, iniciou sua brilhante trajetória aqui, na Caldas Júnior 219. Em 1964, passou a apresentar o principal programa de notícias da emissora, o correspondente Renner. Ao longo do tempo, também com várias nomenclaturas como a Plube, Portocred, Banco Renner, entre outros. A partir de agora, vamos colocar no ar áudios históricos de Milton aqui na Guaíba. A gente começa com o Guaíba Revista, em 1985. Um dos entrevistadores era Lazier Martins, hoje apresentador do Acontecendo. E ele fala sobre a sua chegada aqui na Guaíba, Milton Jung. Eu vim da metrópole em 1958, dia 10 de abril. O Pedrinho também veio da metrópole? O Pedrinho veio da metrópole, mas com uma passagem pela Rádio Difusora. Vocês vieram juntos, não foi, Milton? Não, nós não viemos juntos. Mas pra locução comercial vocês vieram, não foi? Sim, mas só que o Pedro veio depois. Pedro veio depois, viesse primeiro. Veio depois. Eu saí da metrópole e vim direto pra locução comercial, da Guaíba. Eu com o Milton tenho momentos assim que eu nunca mais esqueço, que o Milton começou como narrador, através de programas do Sérgio Jockman, Aventuras no Mundo do Som. Ah, sim. O Milton começou a se firmar como narrador. Era incrível a repercussão do programa na época. Aqueles programas eram maravilhosos, tanto os programas do Sérgio Jockman, como os do Gualdi, como os do o Roberto Teatrinho Xavier. Cacique e o Mestre Estrela. Exato. Naquele a gente fazia também, a gente brincava de artista, né? Fazia a voz de anãozinho, fazia a voz de gigante. De bichinho. Com a primeira gravadora profissional que a rádio havia adquirido, a Presto. É verdade. O Milton leu o Renner há quantos anos? Desde 1964, mas não tem nada com isso. Nesses 21 anos, Milton, quais as edições que tu considera mais importantes? Tens, assim, referências, alguma mais marcante? Não tem. Passou tanto tempo que eu não consigo. Sempre me perguntam isso e eu não consigo definir qual a mais importante. Antes do Milton, o Renner foi feito pelo Ribeiro e, em seguida, o Ribeiro, como acumulava cargos no departamento de esportes e no diretor de broadcast na rádio, apareceu o Ronald Pinto. O Ronald Pinto foi o correspondente. Mas o Ronald Pinto foi antes do Ribeiro? Não, o Ronald Pinto foi depois do Ribeiro. O Ribeiro foi o primeiro. Inclusive, a gravação foi mostrada no segmento hoje. Mas quando eu entrei na rádio, era o Mendes Ribeiro. Tinha voltado o Mendes Ribeiro porque o Ronald tinha saído. Ah, bom. O Ronald tinha saído. O Ronald tinha ido embora. Mais tarde o Pedro Pereira também foi, né? Não, foi o Pedrinho, não. Rapidamente, não, o Pedrinho não chegou a... O correspondente Guedes foi apresentado pelo Ronald Pinto, pelo Mendes Ribeiro como titulares. Sim. Pelo Mendes Ribeiro, pelo Enio Berwanger. Exato. E depois por mim. Tá bom. Os outros eram reservas. Olha, por uma questão de justiça, aquele cara que está ali do lado do vidro, o Sérgio Schiller, teve uma responsabilidade pela minha vinda para cá. Eu digo isso apenas por justiça e até por gratidão, porque eu desejava muito trabalhar na Rádio Guaíba. E como eu estudava no Júlio de Castilhos, o Sérgio Schiller também, éramos estudantes à noite no curso clássico, eu sempre avisei o Schiller: olha, no dia que abrir uma vaga, me avisa. Numa determinada noite, estamos numa aula de matemática, o Schiller veio à porta e pediu ao professor da aula de matemática que eu saísse um instante.
E o Schiller disse, olha, tá na hora de tu ires lá. Saíram 2 da Rádio Guaíba. Eu vi no dia seguinte e entrei naquele mesmo dia. Eu me lembro da chegada do Brasil. E quem trouxe o Sérgio Schiller pra cá foi o Veronese. E entraste como o quê, Lazier? Como repórter esportivo, exatamente. Até no dia que entrei, o Milton Jung era o coordenador do Departamento de Esportes. E o Milton Jung me disse, olha, tu faz o seguinte, amanhã tu já vem e tu vai fazer o setor do Cruzeiro. E no dia seguinte eu peguei a maletinha aquela de parteira, que era uma gravadora antiga, e no dia seguinte comecei no estádio do Cruzeiro, lá na montanha, fazendo o setor do Cruzeiro. O primeiro correspondente a Plub no dia 1º de março de 1999. E atenção, ouvintes, vai falar o correspondente a Plub. Aqui fala o correspondente Aplub, um serviço das organizações Aplub, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba em colaboração com o Correio do Povo. Estas foram as principais notícias das últimas horas. Governo de Olívio enfrenta a primeira invasão de terras do estado. Governador reúne a bancada federal gaúcha para mostrar como está o endividamento do estado. Aviões americanos bombardeiam um oleoduto usado pelo Iraque para exportar petróleo. Para os profissionais liberais, existe o Vida Aplub, o plano que garante uma renda mensal em caso de incapacitação temporária para o trabalho. Vida Aplub, a sorte de quem é previdente. Brasília. A balança comercial brasileira voltou a registrar saldo positivo. Em fevereiro, o superávit comercial deverá ficar em torno de 100 milhões de dólares, conforme dados apurados até a última sexta-feira. Outro sinal favorável na área externa foi o recorde histórico da contratação de adiantamento de contratos de câmbio e adiantamento de cambiais entregues, que refletem o movimento das exportações. Esses 2 mecanismos fecharam o mês com volume de aproximadamente 515 milhões de dólares. As exportações tiveram ganho de rentabilidade de quase 20% em janeiro em comparação com dezembro do ano passado. Brasília. Os preços recebidos pelos produtos rurais começam a cair com a entrada da nova safra. A situação deve fazer com que os alimentos abandonem o papel de vilão da inflação neste mês. Mesmo assim, analistas não descartam a possibilidade de que isoladamente alguns itens, como frango, ainda continuem em alta no mês de março. O aumento médio dos preços dos alimentos, entretanto, tende a ser menor do que nos últimos 2 meses. O crescimento em 30% da produção de arroz é um dos exemplos da redução de preço que vai beneficiar o consumidor. Brasília. A declaração de imposto de renda relativa 98 pode ser entregue a partir de hoje pela internet na página da Receita Federal. O contribuinte poderá também fazer a entrega em disquete nos bancos ou em formulários de papel dos Correios, casas lotéricas credenciadas e unidades da Receita. O prazo de entrega terminará no dia 30 de abril. Porto Alegre. O governador Olívio Dutra, acompanhado da secretária da Educação, Lúcia Camini, fará daqui a pouco a abertura oficial do ano letivo da rede pública estadual. A solenidade, que será transmitida ao vivo pela TVE, será aberta com aula inaugural do Colégio Júlio de Castilhos. A volta às aulas mobiliza no estado cerca de 2.200.000 alunos dos ensinos fundamental e médio, das redes pública e privada, e mais de 150.000 universitários das instituições de ensino superior particulares e comunitárias. No Rio Grande do Sul, esta é a primeira vez que um governador abre o ano letivo com aula inaugural transmitida ao vivo. Porto Alegre. O vereador Juarez Pinheiro entrega ao presidente da Câmara, às 11 horas de hoje, o relatório sobre a denúncia contra a vereadora Ana Maria Goulart. A mesa diretora vai decidir qual será o encaminhamento do relatório que, se aceito, poderá ser submetido à apreciação do plenário. Juarez Pinheiro disse que examinou com rigor a denúncia, preocupado em defender o prestígio do poder legislativo. São Paulo. O Diretório Nacional do PT optou por caminhos moderados para criticar e combater o governo Fernando Henrique. Os petistas estiveram reunidos no final de semana em São Paulo. As propostas mais radicais apresentadas por alguns integrantes do partido, como a antecipação de eleições para a presidência da República e a moratória da dívida do país, foram rejeitadas pela maioria dos participantes do encontro. De acordo com o presidente do PT, a legenda quer encontrar saídas constitucionais e democráticas para evitar que as crises econômica, política e social se agravem. A ideia, segundo José Dirceu, é apresentar alternativas para resolver os problemas em sintonia com os demais partidos de oposição. Brasília.
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho convocou para amanhã manifestação de protesto dos magistrados trabalhistas. O ministro Wagner Pimenta acusa o Poder Legislativo e o Departamento de Estado norte-americano de tratamento desrespeitoso ao Judiciário em razão da proposta de extinção da Justiça do Trabalho. O protesto será feito durante sessão especial e foram convidados todos os ministros que integram o Tribunal Superior do Trabalho. Tóquio. O Japão realizou nesta segunda-feira o primeiro transplante de coração legal de um doador com morte cerebral. A operação ocorreu depois de uma semana de debate sobre se o doador estava legalmente morto. O último transplante de coração realizado no país em 68 trouxe acusação de assassinato contra Toshiro Wada, que conduziu a operação. Ele foi absolvido, mas o caso gerou suspeitas do público em relação à ética médica. Vaticano. O Papa João Paulo II autorizou o começo do processo de beatificação da Madre Teresa de Calcutá. Ele aprovou o requerimento do arcebispo de Calcutá, Monsenhor Henry Sebastián Souza, que sugeriu o começo do processo antes do prazo de 5 anos fixado pelas regras do Vaticano. Segundo o comunicado da Santa Sé, o arcebispo deve começar os processos para constituir um tribunal diocesano que interrogará testemunhas sobre a vida de Madre Teresa. Jerusalém. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu gabinete de segurança decidiram continuar os ataques de represália no Líbano. A decisão foi tomada depois das perdas infligidas a seu exército pelo Hezbollah xiita na zona sul ocupada do Líbano. Washington. A secretária de Estado norte-americana pediu hoje que Israel e Líbano mantenham a calma após o assassinato do general israelense Erez Gerstein pelo grupo integrista xiita Hezbollah. O incidente ocorreu nesse domingo no sul do Líbano. Madeleine Albright espera que nenhum dos dois países permita que a situação na região piore. O governo dos Estados Unidos vai tentar convencer o grupo de monitoramento Israel-Líbano a discutir o caso e ajudar a conter os ânimos na região. Fazendo Vida Clube. Você garante o futuro de sua família e ainda concorre ao sorteio mensal de um grande prêmio em dinheiro pela Loteria Federal. Vida Clube. A sorte de quem é previdente. 9h06 45 segundos. Tempo bom em Porto Alegre. Umidade relativa do ar, 80%. Pressão atmosférica, 1.008 hectopascais. O 8º Distrito de Meteorologia prevê para as próximas horas tempo bom. Agora na Rua Caldas Júnior, 28 graus e 9 décimos. E atenção para as últimas notícias. Porto Alegre. Será realizado hoje no Palácio Piratini almoço entre o governador Olívio Dutra e a bancada federal gaúcha do Congresso Nacional. A grande expectativa está relacionada com a presença dos parlamentares dos partidos de oposição ao governo Olívio. O senador Pedro Simão, do PMDB, vai comparecer ao evento. Já o senador José Fogaça, também do PMDB, não estará presente. Os integrantes do PPP irão prestigiar o almoço. A garantia é do presidente regional do partido, Celso Bernardi. Ele disse que o convite do governador merece o máximo respeito do PPB, que está disposto a conversar sobre os principais problemas do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. O governador do estado e o secretário da Fazenda, Arno Augustin, terão audiência amanhã à tarde em Brasília com o presidente da República. Olívio Dutra disse hoje que Fernando Henrique não quer repactuar a dívida estadual, mas concorda em discutir questões pontuais. Segundo o governador, o presidente admite rever os critérios de definição da receita líquida e analisar aspectos da Lei Candir. Afirmou ainda que o Estado tem compromisso de reduzir gastos, realizar o ajuste fiscal e criar o Fundo Estadual de Previdência. Brasília. O governador de Minas Gerais chega hoje a Brasília para preparar a reunião de amanhã com a bancada do PMDB. Itamar Franco falará sobre a situação financeira do Estado e ouvirá apelo dos senadores para que aceite o convite do presidente Fernando Henrique para negociar. O presidente do PMDB, Jader Barbalho, disse que não permitirá que o conflito com o governo federal se torne questão partidária. Catuípe. A coordenação dos agricultores rurais sem terras que invadiram a fazenda da Gera Sul em Catuípe vai pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros do município para obter água para o acampamento. De acordo com Cedenir de Oliveira, um dos coordenadores, a comida existente no local deve durar 10 dias. Os colonos estão acampados na fazenda desde ontem a fim de pressionar o governo estadual a apressar o processo de reforma agrária do estado. Porto Alegre. O governador rebateu hoje a versão de que a invasão de terras na região das Missões seja ato contra o governo do PT.
Olívio Dutra disse que a iniciativa do Sem Terras tem por objetivo resolver problemas de reforma agrária e política agrícola no país. Lembrou que a invasão foi feita por agricultores que perderam terras atingidos pela construção da barragem Itá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O governador anunciou que o secretário da Agricultura, José Hermeto Hoffmann, visita hoje a área invadida. Ouça novamente o Correspondente APLUB, um serviço das organizações APLUB, logo mais a 1h. Os atentados terroristas no World Trade Center em Nova York no dia 11 de setembro de 2001 também foram noticiados aqui na Guaíba, na voz de Milton Jung. Numa onda de atentados terroristas sem precedentes na história dos Estados Unidos, o Pentágono, o Centro Comercial de Washington, o Departamento de Trabalho e as torres do World Trade Center, complexo empresarial do coração financeiro de Nova York, foram alvo de ataques sucessivos. As duas torres do WTC desabaram. A região está sendo evacuada. Uma organização palestina já reivindicou os atentados. Ainda não há ideia do número de pessoas que podem ter morrido nas ações kamikazes. 2 aviões se chocaram contra o prédio em torno das 9h da manhã, horário local, no intervalo de apenas 18 minutos. A Agência Internacional de Notícias France Press divulgou que são 6 o número de mortos e 1.000 o de feridos. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre vítimas no local. Também declamava poesias, e uma das maiores de Mário Quintana assim ficou eternizada na voz inconfundível de Milton Jung. Quintanares. Quintanares, a poesia de Mário Quintana, na Guaíba. Oferecimento Plano Empresarial Unimed. A nossa vida é cuidar da sua. Interpretação Milton Ferretti Jung. Canção Ballet. Ele sozinho passeia em seu palácio invisível. Linda moça risca um riso por trás do muro de vidro. Risca e foge num adejo. Ele para de alma tonta. Um beijo brota na ponta do galho do seu desejo. E pouco a pouco se achegam. Põe a palma contra a palma. Mas o frio do vidro lhe penetra a própria alma. Ai do meu reino encantado, se tudo aqui é impossível, para que palácio invisível, se o mundo está do outro lado? Ainda busca de alma louca aquele lábio vermelho. Ai, o frio da própria boca, o amor é um beijo no espelho. Beija e cai, como um engonço, tudo desarticulado. Linda moça, como um sonho, se dissipa do outro lado. Feche os olhos e relaxe. Imagine que você está de férias numa ilha deserta. Só você, a pessoa que você mais ama, o mar cristalino e o céu azul. Você está se sentindo leve e tranquilo? É assim que você vai ficar depois de fazer um plano empresarial Unimed. Associe-se já. Ligue 331-1677. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Ser feliz é beber da vida o que ela tem de melhor. Oh yeah! Amores, amigos, histórias. Nevada é um momento legal. Guaraná Nevada, sabor sem igual. É Guaraná Nevada. Guaraná Nevada. Guaraná Nevada, sabor sem igual. Guaraná Nevada. REC Baterias, as melhores ofertas em atacado e varejo. REC Baterias, Sertório 4789, amplo estacionamento, teleentrega 361-5871. Existem 2 tipos de residências. As que têm cupim hoje
e as que terão cupim amanhã. Defenda-se deste silencioso ataque. Ligue para a mosca. 35 anos de experiência em serviços e no combate a pragas. Mosca, fone 342-6144. Dizer que a Trorion é parte de sua vida pode parecer exagero, mas não é. Uma pessoa passa 1/3 de seus dias dormindo. E a Trorion é a maior fabricante de colchões do país. Mais que isso, é a maior fabricante de espumas, material utilizado nos mais diversos produtos de estofamentos a filtros de sangue, estando presente em todos os seus momentos. Trorion, uma empresa tão comprometida com seu bem-estar, merece ser parte de sua vida. Como locutor esportivo, Milton participou das coberturas de 3 Copas do Mundo aqui na Guaíba. 1974 na Alemanha, 1978 na Argentina e 1986 no México. 2 anos depois deixou a narração e em 1999 voltou a narrar partidas de futebol na Guaíba, com 2 condições: em jogos do Grêmio, seu clube do coração, no Estádio Olímpico, ou em São Paulo, quando visitava o filho Milton, também transmitindo partidas do Tricolor. Aliás, pai e filho dividiram transmissões aqui na Guaíba. Um exemplo disso, a decisão do Gauchão de 1986. Raul preparando-se para o passe, Valdo se deslocando para receber, como sempre, acompanhado por Ayrton. Entregou a bola para Renato. Renato fugiu pelo comando, vai fugindo da marcação de Marquinhos, tenta se aproximar da área. Entrou na área, jogada pessoal de Renato, girou de pé esquerdo, bateu no poste e a bola é afastada pela linha de fundo. Não chegam a sair. Milton Júnior. Que bola desse ataque do Grêmio. Ela deu no poste e voltou para as mãos do Tafarel. O Tafarel não pegou, o Galvão pegou, mas o Grêmio continua no ataque. E continua com o Paulo Bonamigo, para Luiz Carlos, cruzando para Osvaldo, bateu, gol! Gol! Osvaldo, o que entrou no segundo tempo, está a apenas 9 minutos do gramado e recebeu um presente nos céus. Bateu profundo no poço, fazendo a rede estremecer. O tempo do gol, 9 minutos. Todo o time do Grêmio veio festejar na frente do pavilhão social. O Grêmio abrindo o marcador no segundo tempo. Milton Júnior. Obrigado, grita Osvaldo para os seus jogadores que ajoelhados vieram vibrar no lado do campo. Osvaldo que entrou no segundo tempo e decidiu. Pode ser o gol do bicampeonato pro Grêmio. Osvaldo faz 1-0 no Estádio Olímpico. Osvaldo está marcando o seu 13º gol no Campeonato Gaúcho, às 17h22 e 30 segundos. Osvaldo marca o seu 13º gol em 30 partidas e em 10 grenais. É o 3º gol de Osvaldo. Os anteriores no 265 e 268. Dia 19 de novembro de 1969. Vasco e Santos. Torneio Roberto Gomes Pedrosa no Maracanã. É claro que a Rádio Guaíba estava presente. Coube a Milton Ferretti Jung narrar o gol 1000 de Pelé, com reportagens de Lazia Martins. Atenção, bola com o Clodoaldo, largando na área para Pelé, derrubado, pênalti! Pênalti cometido sobre Pelé quando ele ia marcar. Chegamos ao momento culminante dessa partida. Tomem nota do tempo. 32 minutos. Pelé derrubado, é pênalti. Lazier. Efetivamente a penalidade máxima. Pelé com chances de marcar. Foi trancado, me pareceu daqui por Moacir, quando se ele vencesse o adversário, ele teria chances de assinalar o 10º tempo. Trancado Pelé, jogo paralisado, penalidade máxima assinalada pelo juiz. É o momento mais emocionante. Todo o público do Maracanã grita Pelé, Pelé, Milton.
Os jogadores do Vasco da Gama não se conformam com o que finalizou o árbitro. Estão lá cercando o juiz. Este segura a bola, lá na altura da marca do pênalti. Continua cercado pelos jogadores do Vasco da Gama, enquanto uma multidão de fotógrafos, cinegrafistas e público se desloca para a proximidade da goleira. Todo mundo quer ver o 10º gol de Pelé. E o goleiro Andrada do Vasco está abraçado com Pelé conversando. Não sei se está pedindo para ele deixar para outro. Não sei que conversa era aquela do goleiro Andrada. Agarrado, abraçado ao rei Pelé. E é ele mesmo quem vai cobrar, Milton. Pelé marcará ou não marcará? Uma multidão atenta para a bola. Atenção, tudo pronto para a cobrança da penalidade máxima. René ainda conversa com Pelé. Agora vai se afastando ele também da área. Fotógrafos e cinegrafistas e repórteres postados atrás da goleira. Andrada está quieto debaixo dos paus. Pelé com as mãos na cintura, a um passo da risca branca na área. O árbitro está na área pequena. Pelé prepara-se para a cobrança e para marcar seu 10º gol. Demora-se ainda o árbitro. Havia gente estranha dentro do gramado. Um repórter que se adiantara. Não pode ficar ninguém por ali. É o momento de emoção pura do Maracanã, torcida gaúcha. Pelé vai correr. Havia tranquilamente atirou. Gol! Pelé, torcida gaúcha, explode o Maracanã, uma multidão invade o gramado, a partida está paralisada, homem nota do tempo, 35 minutos, torcida gaúcha, é a segunda etapa de Vasco da Gama e Santos, é o segundo gol do Santos. Pelé carregado por uma multidão. Emoção do Maracanã. Lá está Pelé com a bola 1000, com a bola do 10º gol. Ele é erguido, ele vem sendo trazido aqui para o lado do gramado. Lazier. Milton Yugi. E o Maracanã em coro grita Pelé, Pelé. Está cumprida a façanha inédita. Os 1000 golos do rei do futebol do mundo, Pelé, cobrou no canto, o Andrada chegou a tocar na bola, numa ponte sensacional, quase que defendia, mas a bola entrou no cantinho. Os jogadores do Santos Futebol Clube, perfilados, um ao lado do outro, no centro do campo, apreciam a ovação que os cronistas, os fotógrafos e uma multidão extraordinária dentro da cancha tributam ao rei Pelé. Ele é carregado com a pelota nas mãos. É sensacional a festa. O público do Maracanã aplaude intensamente. Grita Pelé, Pelé. Ô Milton. Pelé continua carregado por aqueles que estão lá dentro do gramado. Ele correu para receber o abraço de seus companheiros. Agora está sendo outra vez erguido, lá no alto. Ele, o autor do 10º gol. Uma façanha inédita no futebol mundial. É o rei Pelé, torcida gaúcha. Pelé carregado nos ombros do Aguinaldo. Pelé. Pelé. Obrigado. Olha, agora que eu estou mais calmo. Obrigado, carinho. Olha, agora que eu estou mais calmo. Que eu posso falar, eu quero que vocês me ouçam. Vocês têm que prestar atenção no que eu vou dizer. Agora que todo mundo está voltando as vistas para aqui e todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, ouça. Vamos proteger os pobres. Vamos proteger as criancinhas necessitadas. Vamos pensar em quem precisa. Vamos ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas. As casas de caridade. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridades aí, pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas, não vamos pensar só em festa. Ouça o que eu estou falando, um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Para sua filha, Pelé, para sua filha. Muito obrigado. Essa camisa aqui, eu agradeço todos vocês terem apoiado. Essa camisa aqui, essa bola do jogo de hoje, eu vou oferecer a minha filha, vocês já sabem, em nome da minha filha, quero oferecer esse 10º gol a todas as crianças do mundo. Não foi fácil fazer esse gol, você vê a minha situação,
quase todo o Maracanã gritando para mim para ter uma penalidade. Um jogo difícil desse. Muito obrigado. Pelé chorando com lágrimas nos olhos, abraçado agora pelo técnico Antoninho. Ele vai trocar a camiseta dentro da cancha. Ele já retira a camisa famosa número 10, que será presenteada, que será entregue à sua filha, Kelly Cristina, e coloca a camisa número 1000. É espetacular a festa do Maracanã. Agora, vestindo a camisa, o Pelé vai fazendo a volta olímpica no estádio do Maracanã, acompanhado de um público imenso, enquanto que a torcida do Maracanã aplaude, acena suas bandeiras. As bandeiras do Vasco também festejam essa magnífica façanha do Rei Pelé. Em 2012, se despediu dos microfones nas transmissões esportivas, narrando os primeiros 15 minutos do último Grenal disputado no Estádio Olímpico. Milton Ferretti Jung, a voz do rádio, ao lado de Celso Costa, a velha Guaíba, o velho Estádio Olímpico. São tantas emoções, Milton Ferretti Jung. Antes disso, eu quero dizer que eu tenho a honra, orgulho e alegria de, neste momento histórico para todos nós, passar o comando da grande rede Guaíba dos Esportes a um dos mais laureados narradores esportivos do Brasil em todas as épocas. Milton Ferretti Gol Jung. Esse homem é uma lenda viva do rádio esportivo brasileiro. Não só faz parte da história do rádio gaúcho brasileiro, como ele é a própria história. Com sua voz privilegiada, que é um dom de Deus, com uma narração marcante, vibrante, com um extraordinário e sempre atualizado vocabulário, Milton sempre encantou a todos no microfone da Guaíba. Hoje, na despedida do Olímpico Monumental, ao lado de Celso Costa, ele está presente. A partir de agora, Milton, o comando é todo seu, a audiência toda sua e o prazer de ouvi-lo é todo nosso. Milton Ferretti Gol Jung, a imbatível voz do rádio. Vai lá, Milton! Muito obrigado, Neto, muito obrigado. Você me deixa também emocionado, mais emocionado do que eu poderia ficar só com a despedida do Olímpico. E agora vem você com essas palavras elogiosas. E eu fico muito emocionado, repito. Grêmio em campo, Inter em campo, daqui a pouco vai começar o jogo, daqui a pouco começa mais um Grenal. Eu acho que, Milton, sim, eu acho que nós não ouvimos o Osmar Loz. Alguém tá próximo aí? Falou já. Já falou? Então eu que tô dormindo, é que eu tava preso pela agorizada aí. Milton, desculpe, mas ainda falta um pouquinho. Estão recolhendo as bolas. Alô, diga aí, fala registrando, Rec, tivemos mais uma bomba sendo jogada aqui para a área onde está a torcida do Internacional. Mas como é que entra? Pois é, a Brigada Militar está tendo problema tentando identificar quem está soltando. É a terceira bomba que soltaram já antes do jogo, Rec. Muito bem. Pela manifestação dos dois técnicos, nota-se claramente que o Vanderlei Luxemburgo optou pelo Pico para ele ficar um pouco mais, já que o Marcelo Moreno, que é o homem da bola aérea, não está. Isso me faz pensar que o Grêmio vai jogar muito mais pelo meio e vai conter mais os laterais. Por outro lado, o Osmar Loz disse que tem laterais com qualidade para chegar ao fundo. Então me parece que aí já se estabelece, pelo menos no plano teórico, o primeiro grande duelo, o primeiro grande mistério do Grenal. Ciro Guedes, quem está melhor nessa arrancada do Atlético e Cruzeiro aí nas Alterosas? Olha, 3 minutos de partida da etapa inicial na Independência, Luiz Carlos Reck. O jogo bastante parelho, é lá e cá, jogaço. Vai começar o jogo aqui, Milton Ferretti Jung, a voz do rádio. A saída para o último jogo do Estádio Olímpico é do Internacional. A bola está no centro do campo. A torcida gremista, que é muitíssimo superior à do Internacional, como era de se esperar, já vai ver tudo. Começou o jogo, a bola está com o Inter pelo lado esquerdo, toca Fabrício procura o ataque, mas o Grêmio retoma a posse de bola, vai avançando pelo lado direito.
Recuo de bola para o Anderson Pico. Anderson Pico toca na direção de Fernando. Fernando para o Werley. O Werley procura fazer o drible sobre o adversário. Vai sobre ele, o adversário ainda insistindo. Volta a bola para o ataque do Grêmio com o Léo Gago. Léo Gago recua. A bola está do lado direito agora, na altura da intermediária. É tocada mais para o centro do campo. Vai avançando o Grêmio. Procura sua primeira jogada ofensiva. Houve o corte, entretanto, da defesa do Internacional. Daí a bola lançada pela linha de lado pelo Índio. E lá vai o Grêmio atacando pela direita outra vez. Procura chegar na linha de fundo, avança, ainda tocando a bola, mas perdeu a jogada. E corta de qualquer maneira, lançando pela linha de lado. Forte, bateu na bola, tocou pela linha de lado, não quer brincadeira, o Grêmio está jogando sério. O Inter também, é claro. Este é um jogo importantíssimo para o Grêmio, mas também é para o Internacional, que procura se solidificar novamente. Gol do Atlético, a 5 minutos de partida, Bernard faz um golaço, 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro, mau resultado para a torcida do Grêmio, hein, Rogério Belke? O Atlético vai a 72 pontos, o Grêmio tem 71 neste momento, o vice-campeonato é do Galo. O Grêmio vai ter que se esforçar mais ainda. A bola está com o Anderson Pico. Anderson Pico faz o recuo para Naldo. Naldo procura tocar no ataque. Ele lança a bola na direção de... Não chegou até lá. Houve o corte. A torcida protesta. Qual é a razão desse protesto da torcida? Foi a falta, Milton, do Anderson Pico em cima do D'Alessandro. A torcida do Grêmio, é claro, ficou na bronca, 0-0, informando Coca-Cola. O Internacional procurava o ataque pelo lado direito. A bola foi tocada pelo lado, perto da linha de fundo, por Naldo. Vai repor o Internacional. A bola é reposta em circulação. Fica outra vez com o Grêmio. Quem está com o Arelando? Levanta a bola para o ataque, procurando tocar na frente. Era o Léo Gago que cortava. A bola voltou. Ficou para o Internacional pela direita. Na intermediária, o Internacional ataca. Na intermediária do Grêmio. Bola lançada na frente. Corte de qualquer maneira de Pico. A bola sobe e desce. Vai cair na frente de Fernando. Toca a bola para frente. Procurando. O Zé Roberto não chegou no Zé Roberto. Corre lá pelo centro o André Lima. André Lima também chega atrasado. A bola fica então na direita com Ratinho. Ratinho procura atacar. Mas Zé Roberto corta. Volta o Internacional a ficar com a bola. A jogada está feia por enquanto. Vai avançando o Internacional. Pelo lado direito. É uma bola perigosa. Avança o Inter. Pode fazer o cruzamento. O que o árbitro vai dar nessa jogada? Deu falta? Não deu nada. Tá certo ele. Foi nos pés do adversário. Bola com o Internacional de novo. Mas o jogo está muito picotado. A bola volta para um, vai para outro. O adversário corta e ela continua sendo tirada. E agora está Marcelo Groi com ela. Vai levando a bola para seu companheiro. Toca pelo lado direito. Avança para do ponto da intermediária para Fernando Diga. Dá o pisol. Preciso socorro imediato de um dos nossos colaboradores da técnica aqui. Obrigado. Muito bem. Olha o gol. Gol de quem? Gol do Coritiba no Couto Pereira, Everton Ribeiro, 9 do primeiro, Coritiba 1, Figueirense 0 na informação. Loterias da Caixa chegou, Bolão Caixa é 100% seguro, aposte com seus amigos. Souza, Werley, Naldo da esquerda para Pico, Pico recua outra vez para Naldo pode tocar lá na esquerda, na direita para o Werley, recebe na intermediária do Grêmio, vai se adiantando procurando o ataque, pode abrir pelo lado direito também, mas ele prefere fazer a devolução para Naldo traz a bola mais para a esquerda, na intermediária, ele busca a intermediária contrária, pelo alto, lança a bola na direção do número 90 do Grêmio, André Lima, mas agora o Grêmio tem a bola, vai avançar pela direita, bola tocada na área, sai o goleiro Muriel e fica com ela. Fez a defesa o Muriel, Milton Ferretti Young. Internacional aparentemente não tem pressa. 0-0 no Grenal de despedida do Olímpico. Na informação de Coca-Cola, acredite na magia do Natal. E Cassol, temporada faça você mesmo, Cassol Centerlar. Preços imbatíveis para todos os reparos na sua casa, Milton Ferretti Young. Pega a bola o Internacional. Pelo lado esquerdo vai tentar a cruzada divisória. 5 minutos, etapa inicial. 0-0 no clássico Grenal. Grêmio 0, Internacional 0. Uma bola desperdiçada pelo Inter.
para a vaia da torcida tricolor. É lançada pela linha de lado, pelo setor esquerdo da defesa do Grêmio. Anderson Pico se encarrega da reposição. Aproxima-se dele Fernando para receber o passe, mas ainda Anderson Pico insiste. Agora tocou pelo alto, tocou direto para a linha de fundo. O que você fez, Anderson Pico? Capricha aí, rapaz. Agora sim, agora ele vai caprichar e vai tocar a bola mais para o centro. Mas o Internacional avança sua marcação e complica a jogada do Grêmio. A bola é tocada para frente, tocada para André Lima. André Lima lança de qualquer maneira, perde a bola, recupera o Grêmio com o Erley. O Erley toca na meia cancha. É o Grêmio tomando conta da bola de novo. Vai avançar agora e procurar um ataque. Está muito longe ainda e Zé Roberto está lá esperando o passe, acaba recebendo efetivamente o passe, toca a bola na meia cancha para Léo Gago domina na frente, ele solta a bola na direção de Elano recua pela esquerda, bola tocada na ponta esquerda, faz o cruzamento efetuado, não consegue ficar com a bola, o Grêmio perde pelo lado esquerdo, quem avança com ela é Fabrício tocando com força, procurando o ataque, vai sair o goleiro do Grêmio, mas não chega a tempo, quem tira a bola é o Erley, tira de qualquer maneira, mas a bola não chega a sair pela linha de lado, vai avançar Elano, sofre falta, reclama, o árbitro diz que não houve nada, então vai prosseguindo a bola com o Internacional pelo setor esquerdo e quem avança com ela é Fabrício, tentando o lançamento da frente, pelo lado esquerdo, agora sim, houve a falta cobrada, você concorda? A falta foi cometida pelo Pará em cima do jogador do Internacional, era o Fabrício por trás. A falta marcada pelo árbitro na ponta esquerda, Sicredi, gente que coopera, cresce. Milton nos deixou no dia 28 de julho de 2019, aos 83 anos. Grandes parceiros e colegas prestaram suas homenagens. Casos de João Carlos Belmonte e Lauro Quadros. Entrevistas conduzidas por Jason Lisboa. E tá na linha outra figura importantíssima do rádio do Rio Grande do Sul. Entrevistamos ele há 2 finais de semana aqui na Rádio Guaíba. Veio aqui à Rádio Guaíba numa visita cordial e já entrevistamos ele, falando muito de futebol, de clássico que iria acontecer e aconteceu no sábado, projetando o Grenal, contando histórias. João Carlos Belmonte, que durante muito tempo também dividiu o microfone com o seu Milton Belmonte, que nos deixa nesse domingo, tudo bem? Um domingo muito triste, Jason. Realmente um domingo muito triste. Mas é da vida, né? O Milton, tu estavas falando da minha visita recente que eu fiz aí, eu até falei, eu contei uma história envolvendo o Milton que foi a inauguração do estádio Beira-Rio. Eu estava hoje pela manhã, a Rádio CBN de São Paulo ligou também para fazer uma entrevista comigo a respeito da vida profissional do Milton, não é? É a rádio do Miltinho, do filho do Milton. E eu estava recordando que na inauguração do Beira-Rio, eu estava recordando uma coisa que era do Milton, né? O Milton nunca escondeu publicamente o seu gremismo. Mas o Milton, mesmo não escondendo o seu gremismo, era um profissional correto e por isso ele, volta e meia, era escalado para narrar jogos do Internacional. E na inauguração do estádio Beira-Rio, eu já referi isso, mas o rádio é uma constante renovação de ouvintes. Na inauguração do Beira-Rio, quem escreveu a crônica do despertar colorado, da alvorada colorada, para o Pedro Carneiro Pereira ler o microfone da Rádio Guaíba foi o Milton Ferretti Jung, que tinha um texto espetacular, né? O Milton, o texto do Milton não tinha... jamais cometeu um erro de concordância, enfim, né? Então, o Milton era muito respeitado, embora fosse gremista, e eu repito, ele nunca escondeu essa característica, né? Nessa dicotomia que nós temos aqui, muitos não podem dizer, né? E não é como o Rio e São Paulo, que tem 5, 6 grandes torcidas. Então, eu acho que é uma perda irreparável, e tudo que se disser a respeito de Milton Ferretti será muito pouco. Eu tenho para mim que na grande escola de locutores de notícias do Rio Grande do Sul e do Brasil, na grande escola de narradores de notícias, de locutores de notícias, eu não tenho nenhum medo em afirmar, porque eu sei que isso eu não vou errar,
que o Milton Jung foi o mais completo locutor de notícias que eu ouvi na minha vida. Com todo respeito a opiniões de grandes profissionais que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e temos, né? Mas no passado, quando era uma característica, tanto que não existia ainda televisão, né? O Milton Jung dava lições de como se lia um noticiário. E uma coisa que ele também fazia, e com muita assiduidade, às vezes ele, durante o noticiário, durante o correspondente Renner, que ele foi o titular durante muitos anos, ele verificava durante a apresentação do noticiário o erro de português, o erro de concordância, e ele mesmo corrigia ao vivo, né? Que não é uma coisa fácil. De sorte que eu poderia contar tanta coisa a respeito do Milton. Eu vou te fazer uma pergunta, Geis. Tu sabes como é que surgiu a história do gol? Eu não, olha, Belmonte, eu não sei essa história, mas me permita. Vou te contar. Me permita, Belmonte, porque nós temos na linha uma outra grande figura e eu nem tenho como me meter nessa conversa. Eu acho que eu deixo para vocês dois. Porque na linha também, e te ouvindo, está Lauro Quadros. Tudo bem, Lauro? Perdemos uma grande figura do rádio esportivo do Rio Grande do Sul e estamos já ouvindo histórias com o João Carlos Belmonte. Eu tenho duas figuras de muito peso também na história do rádio e na Rádio Guaíba, Lauro. É por um lado muito triste, é claro. Por outro lado, eu ligo a Rádio Guaíba, vou até com um cigarro que eu nunca tenho. Eu ligo a rádio e ouço Maria Luísa Benites, minha colega de locução comercial, ouço Lazier Martins, companheiro de 59 anos atrás, João Carlos Calvano Belmonte, que eu estou ouvindo agora. Olha, então, por um lado, péssimo perder o Milton Jung aos 84 anos, um garoto de 84 anos, eu vou fazer 80 agora. Por outro lado, essa oportunidade, é aquela história assim, ó, ainda bem que a gente está se encontrando aqui no cinema, não é no velório. E agora é no velório, João Carlos Belmonte. Lauro Quadros. Eu hoje pela manhã, quando fui consultado a respeito da possibilidade da notícia do falecimento do Milton, eu entrei em contato com o Dr. André, meu advogado e enteado do Milton, e aí recebi a confirmação. Liguei imediatamente para a tua casa e a Maria Helena, a tua mulher querida, ela recordou a história, tu até gostaria que tu lembrasse de novo aí. Tu e o Milton com 15 anos fazendo teste para locução na Rádio Canoas, depois na Rádio Metrópole, que é uma história do rádio do Rio Grande do Sul. É uma história fantástica, Belmonte. É o seguinte, o Milton e eu, adolescentes ainda, éramos locutores nos alto-falantes do Colégio Rosário. E eu com 15 anos, o Milton com 19, essa história eu sempre repito pro Christian, o filho mais moço do Milton, e digo pro Miltinho também, que agora está em São Paulo, pro Jaqueline. É a história que eu sempre dizia para a Ruth, que é a mãe deles, com 15 anos, eu, com 19, o Milton, no Citroën do velho Romualdo, fomos em direção à Rádio Metrópole, sinal marcando... 12:15. Meio-dia, 15 minutos. E aí fomos fazer um teste na Rádio Metrópole, o Milton com 19, no Citroën do Romualdo, e eu com 15 anos. É uma história inesquecível. Tem as histórias também, Belmonte. Estou lembrando agora a Copa de 74 na Alemanha, um jogo em Düsseldorf. Milton e eu na Autobahn, guiando... Nunca tenho isso. É um nervosismo, rapaz. Eu guiando uma BMW, que se chama BMW, na Alemanha, BMW, Bayerische Motorwagen, e vamos em direção a Düsseldorf fazer uma partida de futebol, Milton Jung e eu. Olha, eu estou tão emocionado que eu acho que, Jason, eu acho que não dá nem para falar. Lauro Quadros e João Carlos Belmonte, e eu nesse meio aqui, nem me meto. Lauro, fala, Belmonte. Não, eu ia contar... Isso, a história. Do nosso Gênesis de Lisboa, como é que surgiu o gol. Foi no Maracanã, num jogo do Grêmio, um gol do Loivo, né? E aí o Milton era o narrador, né? E aí surgiu, na hora do gol do Loivo, foi um golaço, o gol, que ficou para sempre, marcou a característica do Milton Veet Jung, né? Eu disse uma coisa no início dessa entrevista com a qual tu vais concordar, né? O Milton Jung foi
na minha opinião, o maior locutor de notícias do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil. Eu não posso dizer que do Brasil, porque aqui eu ouvi quase todos, né? Mas ele, uma característica dele que o Lauro lembra muito bem, é quando ele lia o correspondente, se tinha algum erro, ele ao vivo corrigia. Era uma coisa muito interessante. Tem tantas histórias. Uma vez nós estávamos em Bogotá, o Milton, o Rui e eu, e o Milton resolveu que queria voltar para Porto Alegre, porque o Milton era muito apegado à família, aos filhos. Na Copa da Alemanha também não foi fácil. O Milton não quis voltar também, né? Ficar, né, Belmonte? E a coisa curiosa, quando nós voltamos, não tinha o aeroporto Charles de Gaulle ainda, tinha o aeroporto Orly. Estamos em Paris, íamos ficar o dia inteiro em Orly, e o Milton não conhecia Paris. Eu digo, Milton, vamos pro centro, vamos pelo menos lá no Champs-Élysées, vamos dar uma chegada na Torre Eiffel, vamos. E aí eu convenci o Milton e fomos visitar o centro de Paris. Então tem coisas assim que a gente não esquece. Não esquece, Eu vou te contar isso que eu estava falando, foi uma coisa muito interessante. Ele voltou de Bogotá para Porto Alegre, né? E o Antônio Grito, que era o coordenador de esportes da Rádio Guaíba, depois do governador, recebeu o Milton no aeroporto. O Milton ficou uns 15 dias em Porto Alegre, matou a saudade, daí um pouquinho. Nós fomos lá no aeroporto de Bogotá e o Milton voltou. A primeira coisa que eu disse, oi, e nós dissemos para ele, oi. E aí o Milton narrou o jogo. Eu acho que quando a gente consegue recordar num dia triste, algumas coisas alegres, eu acho que faz bem para a memória. Os maiores locutores de notícias, historicamente, do Brasil, Heron Domingues, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, gaúcho, Heron Domingues, que fazia o repórter essa. Aqui tivemos também o Lauro Wagner, que depois se transformou em político importante. Mas o Milton Jung era extraordinário, eu acho que era o melhor de todos, a coisa impressionante, né? Sem dúvida. Outra coisa que hoje eu estava falando por Geis aqui, a Rádio CBN de São Paulo, onde está o Miltinho, né? Que é muito amigo, por sinal, do Marcelo, teu filho, né? Eu estava recordando a amizade do Milton Jung com o Eno Andrade, que foi uma coisa espetacular em matéria de amizade, né? Os dois se amavam muito, falavam muito a respeito de tudo. Ficaram amigos por causa do futebol, do tempo que o Eno treinou o Grêmio. Enfim, a última vez que encontrei o Milton foi na Feira do Livro, a última Feira do Livro, né? Aquele livro que ele estava lançando, e aí eu vi que a coisa estava séria, porque comentei com o Christian também, que eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele sorria, mas a gente via, agora estou lembrando o Ranzolin, que está numa situação semelhante, e não identificava com certeza quem eram as pessoas, né? Isso aí, ele nos últimos meses, né, ele estava com a saúde dele, né, enfim. Eu não gosto viu, Lauro, eu sinceramente, eu sei que vai chegar o meu dia, vai chegar o teu, vai chegar o do Geis, vai chegar de todos os ouvintes, mas nós não estamos preparados, entende, para aceitar a morte, embora ela seja, não adianta, né? Ela é inexorável, mas de qualquer maneira eu vou guardar do Milton, né? As coisas boas, o Milton locutor de notícias, o Milton locutor comercial, o Milton narrador, o Milton autor de coisas maravilhosas, o texto do Milton, né? O Milton trabalhou com Pedro Carneiro Pereira na agência de publicidade, ele era o redator principal, né? Era um cara que auxiliava muito as pessoas na hora das dúvidas a respeito do português, da concordância, enfim. Eu vou guardar só coisas boas do Milton, Lauro. Um abraço na Lígia aí, Belmonte. Na dona Maria Helena também, senhor Lauro. Obrigado, Jason. Obrigado, eu que agradeço, Lauro, e eu que agradeço, Belmonte. Muito obrigado por esse momento. Obrigado. Obrigado, Lauro, obrigado. Tchau. Muito, muito obrigado. Olha, é para moldurar, né, e colocar numa parede, se fosse possível, né, esse áudio, né, de duas grandes, enormes figuras do rádio aqui do Rio Grande do Sul, João Carlos Belmonte e Lauro Quadros, e lembrando histórias, e o
Lauro extremamente emocionado também, lembrando histórias dessa figura fantástica chamada Milton Ferretti Jung, que faleceu na manhã deste domingo, às 8 horas da manhã. E que daqui a pouco a gente vai trazer uma informação mais concreta com relação ao horário, né, do sepultamento, mas que vai acontecer no crematório metropolitano. E eu não tenho como me intrometer numa conversa dessas, né? Eu respeito demais o rádio e respeito demais a história do rádio. E quando me proporcionam esse contato, João Carlos Belmonte e Lauro Quadros, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Falta talvez muito para as pessoas que estão hoje começando, né? Ouvir. E eu parei hoje para ouvir com muito prazer, mas num momento triste, né? Duas grandes figuras, João Carlos Belmonte e também Lauro Quadros. Ouvimos Lazier Martins, o senador, que também faz parte dessa história, né, aqui da Rádio Guaíba, e Maria Luísa Benites, José Aldo Pinheiro, enfim, mas foi um momento, esse momento que passamos agora, talvez um dos mais importantes e impressionantes, histórias contadas por João Carlos Belmonte e Lauro Quadros relacionadas a essa figura chamada Milton Ferretti Jung, que nos deixa nesse domingo, dia 28 de julho de 2019. Temos mais uma homenagem, Pepão? Ou intervalo comercial, e na volta mais homenagens a Milton Ferretti Jung e também, claro, mais depoimentos de pessoas que conviveram com o seu Milton aqui na Rádio Guaíba. Milton Ferretti Jung, ou seu Milton, para colegas e amigos mais próximos. A voz do rádio e da sabedoria. Arquivo Guaíba, mesa de áudio Daniel Zucco, edições Guilherme Silveira, coordenação de esporte Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, direção geral Claudinei Girotti. Boa noite. Arquivo Guaíba. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento Banrisul, Rodoquímica, CMPC, Tempo e Placar, Anrix, Craque do Jogo, Trilegal, Torcida, Galeás e Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Anuncie sua empresa com a Rádio Guaíba. Entre em contato através do e-mail comercial@radioguaíba.com.br e descubra as diversas oportunidades de potencializar sua empresa ou negócio. comercial@radioguaíba.com.br. Tradição e credibilidade desde 1957. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar, uma campanha, Aberte e Agerte.